Aleluia. Louvado seja Deus. Daniel no capítulo 6 e no versículo 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Pode se assentar, da glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Deus fiel e poderoso. Aleluia, graças a Deus. Igreja, aleluia. A palavra do Senhor nos fala de Daniel. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Nabucodonosor ele foi à batalha. E no meio, aleluia, dessa batalha, aleluia, eles trouxeram 4 jovens para o palácio do rei. E então ali, Daniel e seus 3 amigos estavam entre esses jovens. Ali então a palavra do Senhor nos fala que eles então trazem a Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, que eles trocaram o seu nome de Beltesazar, aleluia, e depois colocaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E então ali a palavra do Senhor nos fala que eles pegaram aqueles jovens e levaram eles, aleluia, glória a Deus, diante do rei. E o rei então, aleluia, falou: ei, vamos preparar esses jovens, ensinar, instruir, para que eles fossem, aleluia, um dos meus sábios. E então ali, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que então o rei começou a levar, aleluia, mandou que levassem, aleluia, louvado seja Deus, que levassem, aleluia, mantimentos, aleluia, manjares para aqueles jovens que estavam ali. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que então Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E quando, aleluia, Daniel coloca isso no seu coração, de não se contaminar com os manjares do rei, a palavra do Senhor nos diz então, aleluia, que Deus achou graça em Daniel. E então ali, Daniel fala para os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias: ei, nós vamos levantar um propósito de 7 dias. Nós levantaremos um propósito de 7 dias, aleluia, só de legumes e frutas. E eis, aleluia, que então ali, Daniel ele foi conversar com o soldado. E o soldado então ele temeu, aleluia, em fazer aquilo que Daniel estava falando. Mas depois, aleluia, ele foi tocado por Deus. E então ali aquele soldado, aleluia, aceitou que Daniel e seus amigos só se alimentassem de legumes e frutas. Eles não se alimentaram, aleluia, dos manjares do rei. E a palavra do Senhor nos fala que então Daniel e seus amigos eram mais formosos, aleluia, em aparência, do que aqueles homens que estavam, aqueles jovens que estavam, aleluia, comendo os manjares do rei. E a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que então Daniel, aleluia, louvado seja Deus, ele permaneceu firme na sua fé. Ele permaneceu firme, aleluia, perseverando debaixo da vontade do Senhor, porque Daniel sabia que Babilônia não era o seu lugar, que ele estava ali na Babilônia, aleluia, de passagem, que aqui, aleluia, não era o seu lugar, mas que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Assim, meu amado, aleluia, Deus ele está dizendo para você aqui nesta noite, talvez, aleluia, você está preocupado, desesperado, sem saber o que fazer, mas Deus está dizendo: acalma-te o teu coração, porque, aleluia, Ele está contigo. Ele não perdeu, aleluia, o controle da sua vida. Mas Deus está dizendo: ei, quantos, aleluia, louvado seja Deus, quantos homens e mulheres de Deus têm se contaminado, aleluia, com as coisas dessa terra. Quantos homens e mulheres de Deus, aleluia, têm se contaminado com as coisas deste mundo e se esquecido
de Deus. Você esquecendo, aleluia, que o teu lugar não é aqui. Se você quer ser salvo, se você acha que o teu lugar é lá na Nova Jerusalém, é necessário haver renúncia, é necessário haver obediência, é necessário haver compromisso, porque aleluia, o Senhor, Ele não vai vir buscar uma igreja de qualquer maneira, Ele não vai vir buscar uma igreja de qualquer jeito. Jesus também, Ele não vai abençoar ninguém de qualquer maneira, porque Deus, Ele fez uma promessa, mas a promessa só vai se cumprir, aleluia, através daqueles que obedeceram a Deus. A promessa só vai se cumprir, só vai acontecer na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que renunciam, na vida daqueles que não se contaminam com os manjares, aleluia, do rei. Porque, aleluia, muitos têm dado razão à sua carne, muitos têm dado razão, aleluia, ao que a carne quer, ao que a carne pede. E então, aleluia, cai, aleluia, no adultério, cai na fornicação, cai, aleluia, louvado seja Deus, na fofoca, na calúnia, e acha que Deus está gravando. Acaba de sair do culto e já vai fofocar da vida do irmão. Acaba de sair da igreja e já vai pecar, aleluia, contra Deus. E as pessoas acham que estão servindo ao homem. As pessoas acham, aleluia, nos dias de hoje, que elas servem ao homem, não sabendo, aleluia, que não servimos ao homem, mas servimos a um Deus Todo-Poderoso, e Ele contempla tudo, Ele vê tudo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Porque, aleluia, porque você não vai ter que dar satisfação, não é para o seu pastor. Naquele grande dia, você não vai ter que dar satisfação, não é para o obreiro, não é para o pastor, você vai ter que prestar conta para Deus, você vai ter que prestar conta para o Senhor, das almas que você não ganhou, da palavra que você não pregou, do louvor que você não cantou. Você vai ter que prestar conta para Deus do propósito que você não levantou, da caminhada que você desistiu, da chamada que você não aceitou. Você vai ter que prestar conta para Deus. E assim, aleluia, Daniel, ele sabia que ele estava no meio de pessoas idólatras, no meio de pessoas pecadoras, e ele não quis se contaminar. E Daniel então, aleluia, depois do propósito de 7 dias de não se contaminar, então ele chegou diante do rei, aleluia, e Deus achou graça em Daniel e levantou a ele. E depois que Daniel foi levantado, aleluia, como príncipe ali na Babilônia, a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que então o rei Dário estava querendo levantar a Daniel com mais um cargo. E quando o rei falou que estava pensando em levantar a Daniel, os príncipes, os sacerdotes começaram a invejar. Por que ele quer levantar a Daniel e não a mim? Por que ele quer Daniel, aleluia, e não eu? E então eles começaram a tramar contra Daniel. Mas assim diz a palavra do Senhor, que eles não acharam causa, eles não acharam circunstância, porque Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem reto diante do Senhor, e nele não se achava, aleluia, erro, nele não se achava, aleluia, pecado. E assim Deus está dizendo para você, aleluia, é assim que o teu inimigo, ele quer se levantar contra a sua vida. É assim que Satanás, aleluia, ele quer te acusar, ele quer achar brecha, aleluia. Quando você entra, aleluia, na rodinha da fofoca, ele quer achar brecha, aleluia. Quando você entra, aleluia, no seu celular, na pornografia, ele quer achar brecha, aleluia. Quando você começa a idolatrar as novelas, a idolatrar outras coisas, ao invés de idolatrar
declarar a Deus. Ali Satanás começa a achar brecha para querer te acusar. Ele começa a querer achar brecha para querer te acusar, para querer abater o teu ministério, para querer defamar o teu nome. Mas o Senhor está dizendo, igreja, tampa as brechas, andai na brecha do Senhor, vigia com o que falar, vigia com o que escuta, vigia com o que você está vendo, porque Deus está te vendo. Não entristece o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o Espírito Santo, que Deus, ele tem ciúme. Jesus, ele tem ciúme. E se ele tem ciúme é porque, aleluia, ele quer eu e você só para ele. Porque ele não morreu naquela cruz para dividir você com o pecado. Ele não morreu naquela cruz para dividir você com o adultério. Mas ele morreu naquela cruz para que todo seja salvo e iria para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É claro que Deus sabe, aleluia, que o que é nascido da carne é carne. Está na palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, ele foi fruto do Espírito. Então Jesus, aleluia, ele foi santo. Mas a palavra dele, ele nos deixou dizendo, seja santo porque eu sou santo. Não sejam imitadores do homem, mas sejam imitadores de Cristo, como a igreja amada do Senhor. Mas as pessoas hoje, aleluia, elas querem correr atrás de pregadores, atrás de cantores, atrás de profeta, atrás de revelação, não sabendo que a maior revelação é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos têm trocado em ler a palavra por uma revelação enganosa, por uma profecia enganosa? Quantos têm trocado a palavra de Deus, aleluia, por querer ouvir Jesus falar? Sendo que se você quer ouvir Jesus falar, abre a palavra de Deus. Sendo que se você quer ouvir Jesus falar, dobra os seus joelhos e clama a Jesus. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Outrora Jesus, ele separava com quem ele iria falar. Jesus separou Moisés e só Moisés ouvia a voz de Deus. Jesus separou Josué e só Josué ouvia a voz de Deus. Mas agora não. Agora não precisa de um intermediário para ouvir Jesus falar. É só dobrar os seus joelhos que Jesus, ele vai falar contigo. É só dobrar os seus joelhos que Jesus, ele vai te responder. É só dobrar os seus joelhos que Jesus, ele ouve a tua oração e ele vai te responder com fogo. Aleluia. E assim, louvado seja Deus. Eles procuravam causa para querer matar a Daniel, para que Daniel não tomasse posse da promessa. E então ali, aleluia, eles não acharam nem causa nem circunstância, mas eles quiseram tocar no ministério de Daniel. Eles podiam ter tocado em tudo, menos no Deus de Daniel. Eles achavam que Daniel, aleluia, iria se intimidar por causa do decreto. Eles acharam que Daniel iria se intimidar por causa, aleluia, daquele decreto. Mas eles se levantaram aquele decreto, e mesmo com aquele decreto, aleluia, que eles colocaram diante do rei, que ai daquele que orasse ao seu Deus no período de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. E quando Daniel soube do decreto, Daniel não se intimidou. Por quê? Porque Daniel estava num propósito com Deus. E o propósito de Daniel era orar 3 vezes ao dia, no período de 21 dias. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Daniel não deixou se intimidar pelo decreto. Daniel não deixou se intimidar pelos teus inimigos. E o Senhor está dizendo: ei, o que você está fazendo em meio a este deserto que você está passando? Você está se escondendo na caverna. Você está deixando Satanás, aleluia, te intimidar. Você está deixando o inimigo, aleluia, te envergonhar. Você vai ficar aí prostrado, aleluia, deixando Satanás rir da sua cara por causa de uma luta, de uma prova. Você parou de pregar por causa de uma luta, de uma prova. Você parou de orar por causa de uma luta, de uma prova. Você vai parar sua caminhada. Deus está dizendo: cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você está clamando, que você está buscando de dia e de noite? Que você vai deixar, aleluia, isso aí te intimidar, essa luta te intimidar, essa perseguição te intimidar, esse levante te intimidar. Deus está dizendo: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Cadê a unção que eu te dei? Cadê a autoridade que eu te dei? Pisa na cabeça da serpente e marcha na presença de Deus. Aleluia. Daniel orou, aleluia, porque Deus mostra que a oração, ela é a chave da vitória. Aquele cego Bartimeu, aleluia, ele clamou a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quanto mais ele clamava, mais as pessoas pediam para que ele se calasse. Mas quanto mais pediam para ele se calar, é aí que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor está dizendo aí: até quando você vai deixar, aleluia, o inimigo calar a tua voz? Até quando você vai deixar Satanás calar aquilo que eu já mandei você falar? Até quando você vai deixar Satanás parar aquilo que eu já mandei você ir? Até quando você vai deixar o inimigo, aleluia, glória a Deus, te entristecer, se eu já disse: a alegria do Senhor é a tua força? Por que estás temendo? Deus disse para Moisés: por que temas? Diga ao povo de Israel que marche. O Senhor está dizendo para você: por que estás temendo essa luta, essa prova? Se Deus já disse que é contigo, por que temes, aleluia? Daniel não temeu, e então Daniel foi orar, como ele estava no propósito, na campanha. E então ali, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens viram Daniel orando ao seu Deus e foram até o rei denunciar a Daniel. E quando eles foram denunciar a Daniel, a palavra do Senhor nos diz que Dário entristeceu no seu coração, porque ele amava a Daniel. E então ali ele chamou a Daniel para saber se era verdade que ele estava orando ao seu Deus. E Daniel então falou: sim, ó rei, aleluia. E então ali o rei mandou Daniel para a cova dos leões e disse: agora vamos ver se o Deus a quem você tanto clama te livrará das minhas mãos. E então ali a palavra do Senhor nos diz que Daniel ele foi lançado na cova dos leões. E quando Daniel é lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para falar com Daniel e disse: Daniel, não temas. Não temas, pode, aleluia, fazer um leão de travesseiro, porque nesta noite o leão vai ter que jejuar para você passar por essa prova. Podemos ver, aleluia, que se Jesus quisesse, ele podia ter livrado Daniel da cova. Se Jesus, aleluia, quisesse, ele podia, aleluia, ter tirado Daniel, aleluia, daquela cova, ou até mesmo Daniel nem ter caído naquela cova, ele podia ter livrado Daniel. Mas Jesus não livrou.
Jesus permitiu Daniel cair na cova, porque era provação, permissão de Deus. Jesus permitiu Daniel cair na cova, porque Deus queria provar a sua fé. E o Senhor está dizendo: ei, quantas vezes tenho eu permitido os meus filhos estar na prova, na cova dos leões, no deserto, na fornalha, e ao invés deles me adorarem, eles estão murmurando contra mim. Quantas vezes estou eu permitindo os meus filhos passar no vale, passar no deserto, e ao invés deles me glorificarem, eles estão murmurando contra mim. Estão se esquecendo de onde eu tirei. Estão se esquecendo do que eu sou capaz de fazer. Estão se esquecendo do meu poder. E estão duvidando da minha grandeza. Ei, Deus está dizendo para você aqui hoje: a palavra dele não mudou. A palavra dele ainda é a mesma. Porque ele disse: passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Se ele disse que a palavra dele não passa, fica tranquilo. Pode dormir tranquilo, aleluia. Porque Deus, ele vai surpreender você. Ele vai te surpreender, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que então, aleluia, o rei Dário, aleluia, ele nem comeu, porque ele ficou muito triste, aleluia, por Daniel estar lá na cova. Mas então ali não sabiam que Daniel servia a um Deus vivo. Daniel servia a um Deus poderoso. E ai daquele que toca, aleluia, num servo de Deus, numa serva de Deus. Assim, meu amado, Deus está dizendo: ei, ainda que estão achando que estão se levantando contra ti, maior é o Deus que você serve. Ainda que acham que estão tocando em você, maior é o Deus que você serve. Porque, aleluia, porque Paulo, aleluia, ele perseguiu a igreja de Deus. Mas depois Paulo foi perseguido e virou um grande homem de Deus. Deus está dizendo: não adianta querer destruir aquilo que Deus, aleluia, já construiu, querer derribar aquilo que Deus já levantou. Tem muitos, aleluia, nos dias de hoje que estão sem fé. Mas Deus está dizendo: se você está sem fé, peça a Deus, que Ele te dará fé, que Ele te renovará. Creia, aleluia, neste Deus. Creia que este Deus não mudou. Quantas coisas Deus fez por você até aqui, e será que agora Ele vai te abandonar? Aleluia. Quando foi no outro dia o rei, ele se levantou e foi direto para a cova e chamou pelo nome de Daniel. E Daniel então, aleluia, louvado seja Deus. Daniel então respondeu ao rei: ó rei, tu vive para sempre. Em mim foi achada inocência diante de ti e diante do Deus que eu sirvo. E então, aleluia, o rei, eu imagino o rei respirando aliviado de ouvir a voz de Daniel. E então, aleluia, ele tira Daniel da cova e manda então lançar os homens que fizeram o decreto e toda a sua família na cova dos leões. Você está entendendo, meu filho? Deus está dizendo: aquele que quer ver a sua queda, a queda dele pode ser maior do que a sua. Aquele que quer ver a sua destruição, a destruição dele pode ser maior do que a sua. Por isso, não queira tocar no servo de Deus. Não queira, aleluia, ver a destruição do homem e de uma mulher, aleluia, temente a Deus. Porque Deus não vai fazer isso acontecer. Deus não vai permitir, aleluia, que nenhum dos seus se perca. Mas antes Ele vai honrar. Ele vai mostrar que é sobre a vida, aleluia, do homem e da mulher que Ele chamou. Aleluia, Jesus. E aqueles homens foram devorados pelos leões e toda a sua família.
E Deus mostrou, aleluia, para o rei que existia um rei maior do que ele. E o rei então fez um novo decreto, que ai daquele que se levantasse contra o Deus de Daniel. Tanto, aleluia, que o rei ficou surpreendido pelo poder desse Deus. O Senhor está dizendo aí, você está entendendo, meu filho? Muitos ficarão surpreendidos com o que eu vou fazer na sua vida. Hoje eles podem olhar para você, aleluia, e ver você nessa situação e achar que não tem jeito, não tem saída. Mas eles não sabem que você está debaixo de uma promessa. E essa promessa eu sou fiel para cumprir. E quer ele inimigo ou não, eles vão ter que contemplar o que eu vou fazer na sua vida. Basta tão somente você crer e não duvidar no seu coração. Mas crer somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia somente, igreja. Creia somente porque o Senhor, Ele é contigo. O Deus de Daniel, Ele é contigo. O Deus de Daniel está com você. Jamais duvide do chamado de Deus na sua vida. Mas creia que Deus, Ele te fez uma promessa. E essa promessa vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe.